guerra. Depois que nós começamos a nossa campanha de jejum e oração, nós estamos em guerra. Mas uma certeza temos, é que Deus está entre nós, agindo, trabalhando, respondendo. A gente está vendo o mover de Deus. Deus tem nos feito ver que Ele está entre nós. Mas Deus também tem nos feito ver que o nosso inimigo está sob ataque. Isso faz nos enxergar que nós precisamos estar mais atento, mais unido para continuar as nossas lutas. O Senhor está abrindo os nossos olhos para que nós venhamos pegar as nossas armas espirituais. Nós estamos usando armas espirituais nesses 14 dias aqui, querido. Você está pegando a sua arma espiritual, a sua oração, a palavra de Deus, o seu temor a Deus, o seu desejo de se render diante dEle. Deus tem falado no seu coração, tem confrontado a sua vida, tem levado você a confessar os seus pecados, tem levado você a se arrepender deles. O inimigo, ele está vendo tudo isso. Hoje pela manhã, falei aqui de manhã na igreja, para você que não estava aqui. Eu cheguei aqui às 8h30 ali. Parei o carro, o portão estava fechado. Deus me fez ver, através de um grupo de pessoas. Deus falou, olha aqui, isso, está vendo como é que os inimigos estão se levantando contra a igreja? Na frente da igreja, reunido com as suas intenções malignas, sem nenhum pudor. E quando eu entrei na igreja, eles começaram a tirar os utensílios dele dali. E Deus nos fez ver. A igreja está em batalha. Nós estamos em batalha. Por isso a gente não pode baixar a guarda quando nós cantamos aqui. A gente pegar as nossas armas espirituais. Por isso, querido, eu chamo você a continuar, a estar em intercessão. Hoje é o 8º dia. Nós vamos até o 14º dia. De 21 a 22 horas aqui. Eu sei que está cansado, é questão financeira, é deslocamento, mas vale a pena de estar aqui. E a gente tem visto hoje. O pastor tem orado por algumas coisas nesta igreja aqui. Eu tenho colocado diante de Deus coisas que eu não sei como fazer. Deus tem mostrado algumas coisas para mim, mas eu não sei quem fazer e quem há de fazer. Mas Deus está dizendo, tem gente aqui dentro que pode fazer. Eu tenho orado a Deus, e eu tenho pedido a Deus, e Deus tem mostrado para mim. E quando eu dirijo essa pessoa, as pessoas, ela está dizendo, eu também tenho orado, porque eu tenho estado insatisfeito, estou sem propósito. E aquilo que o Senhor está falando é uma resposta de Deus. Deus responde a resposta, a oração dela, e Deus responde a minha. Isso significa que Deus está trabalhando. Eu saí daqui quase 12h30 desta manhã, estava aqui com uma pessoa aqui. Mas tudo que ela compartilhava para mim, eu perguntava o que Deus falou contigo. E ela falava assim, falou isso, é aquilo que Deus falou para mim também. Significa que Deus está no nosso meio. Está testificando que Ele está entre nós. Vamos continuar lutando, querido. Nós somos mais do que vencedores. Nós não somos nenhum perdedor, nós somos mais do que vencedor. Vamos continuar, querido. E Deus vai te surpreender com muitas coisas.
Deus está quebrando cadeias nesse lugar. Deus está quebrando iniquidade, pecado nesse lugar. Pessoas estão confessando seus pecados. Isso significa que é o trabalhar de Deus. E Deus vai confrontar você. Vai confrontar a igreja e tem confrontado a igreja do Senhor. Vamos se manter firme, porque o Senhor está conosco. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 a 10. Apocalipse, capítulo... Vamos ficar de pé para ler a palavra do Senhor? Eu quero dizer para você, querido, que Deus tem nos dado uma visão aqui. Nós estamos vivendo esse tempo de transição. Deus quer nos levar a igreja para um outro nível de relacionamento com Deus. Deus quer estar nos levando a entender o propósito dEle, aquilo que Ele pede. Deus tem uma visão, essa visão foi dada à Igreja Batista Leandro, ao pastor. O pastor tem tido essa visão. E essa visão não é do pastor, é uma visão de Deus. E você, como igreja, também precisa ter visão. Você precisa olhar com seus olhos não naturais, mas você olhar com visão, na mesma visão que Deus tem. A palavra do Senhor vai dizer assim: versículo 9 do capítulo 7, Apocalipse. Depois disso, João escrevendo, a visão de João. Depois ele vê tantas coisas. Se você olhar o texto atrás, vai dizer: eu vi, eu olhei, eu observei. Agora João reescreve: depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz essa multidão, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Amém? Eu olhei, depois disso eu olhei e vi. O que ele viu? Uma grande multidão. Não era uma multidão, uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, línguas, etnias. Onde estavam? Diante do trono de Deus e do Cordeiro, e com vestes brancas, com palmas na mão, cheio de alegria, clamando com voz, diante de Deus, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Pai, obrigado por esta palavra. Que o Senhor nos leva nesta noite, como igreja, ter a mesma visão de Deus. Como igreja do Senhor, plantada neste lugar, o Senhor tem dado uma visão a nós, Senhor. E que a tua igreja possa ter os seus olhos abertos, toda a escama dos seus olhos, toda a incredulidade, toda a dúvida, todo o medo, tudo aquilo que coloca, tudo aquilo que tapa os olhos
cai agora em nome de Jesus, para que nós tenhamos uma visão do próprio Deus. Oramos assim, fica entre nós e fala ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Pode tomar o seu assento, querido. Eu quero iniciar dizendo, queridos, que muitas pessoas têm vista. Quando você vai num oftalmologista, você faz um exame de vista. Todos nós temos vistas, mas não temos, muitas das vezes, visão. Em outras palavras, muitos conseguem enxergar o que está diante dos teus olhos, mas não são capazes de ver além disso. Eu quero relembrar você, querido, e avivar o seu coração, e trazer você para essa realidade, porque é algo que nós já vivemos aqui, e nós precisamos resgatar esta visão da parte de Deus. Eu nunca vou esquecer disso. Tudo que eu vejo nisso aqui, construído, foi uma visão que Deus nos deu. E vocês são provas de que, quando nós estávamos no campo, no templo menor, quando nós tínhamos esse campo, esse terreno aqui, cheio de grama, cheio de mato, e quando o pastor falava lá para vocês, o que vocês estão vendo? Alguns diziam um campo. Mas eu queria dizer para vocês e afirmar a vocês, eu estou vendo um templo construído. Hoje nós estamos vendo isso uma realidade. Amém? Agora, queridos, eu quero que vocês também tenham a mesma visão de Deus, a mesma visão tida por o apóstolo João, quando ele olha e observa e vê uma grande multidão. Eu quero levar você como igreja a olhar e ver uma grande multidão nesta cidade, nesse bairro, nessa rua, se rendendo a Jesus. A gente precisa declarar, a gente precisa verbalizar. A fé, ela é ativada pela minha palavra, mediante aquilo que Deus fala na sua palavra. Eu tenho que reafirmar, eu preciso confiar, eu preciso declarar, mesmo que meus olhos, minha vista está dizendo o contrário, mas a minha visão é diferente. Eu quero convidar você, igreja, a deixar a sua vista e receber uma visão essa de Deus. Queridos, um grande líder evangélico americano disse: visão é um quadro do futuro que desperta paixão. Nós precisamos olhar para o futuro, olhar para essa multidão que já estão salvas. Ela só precisa se tornar uma realidade, mas eu preciso profetizar, eu preciso declarar, eu preciso crer que elas já existem, mas pela fé ela há de se manifestar. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê com vista, mas é a prova de que se tem uma visão que já aconteceu. É isso que Deus quer falar conosco, querido. Por isso, a visão não diz respeito à realidade do presente, mas um sonho a ser alcançado no futuro. Quando vai ser, nós não sabemos, mas Deus sabe. E esse sonho, essa visão precisa incendiar o meu e o seu coração, para ver com os nossos olhos físicos que nós já temos visão espiritual, que isso já está consolidado diante de Deus. Quando o Senhor Jesus fala assim, que os campos estão brancos para a ceifa, Ele está dizendo,
O campo já está tudo preparado, só falta alguma ação nossa, humana, para colher os frutos. Mas para isso, você e eu temos responsabilidade de fazer a nossa parte. Deus não vai fazer o que Ele tem que fazer. Deus não vai descer para colher. É eu e você que vamos colher. E o resto é Deus que vai fazer. Por isso, querido, existe uma visão de Deus. E eu pergunto para você nesta noite, você sabia que Deus tem uma visão? Você sabe que Deus tem uma visão? Nesse texto aqui, o texto vai dizer que Deus tem uma visão. E se a visão é um quadro futuro, nada melhor do que o livro de Apocalipse aqui que nós lemos nesta noite, encontramos essa visão de Deus. Ou seja, ele apresenta aqui neste livro, um livro cheio de visões, como já falei anteriormente, que nos apresenta uma que se encaixa muito bem com aquilo que nós estamos tratando na visão do DNA, na visão de Deus, porque o desejo de Deus é salvar a todos. O desejo de Deus é que existe uma grande colheita a ser feita pela igreja do Senhor, e nós somos esses filhos de Deus para colher. Então nós lemos nesse texto aqui, querido, que a visão de Deus é uma grande e incontável multidão de todas as raças, nações, etnias, tribos, que estão diante de Deus, salvos, purificados dos seus pecados e adorando o Santo, 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 Santo é o Senhor. Significa que Deus tem uma visão de que é uma grande multidão que foram salvos, que agora estão com as suas vestes brancas, com as suas palmas, significando alegria de estar na presença do Santo dos Santos. E apesar de estar aqui em Apocalipse, aqui, essa visão de Deus, desde o Gênesis, ou seja, desde a criação, Deus já tinha essa visão de uma grande multidão, desde quando Ele criou os céus e a terra, e tudo que neles há. O texto vai nos afirmar essa visão de Deus. Então, Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais do rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus o abençoou e lhe disse: sejam férteis, multipliquem-se, enchem a terra, subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam, Então Deus criou os seres humanos à sua imagem e semelhança e deu uma ordem a eles que multiplicasse e enchesse a terra. Qual seria o resultado desse cumprimento dessa ordem? Uma grande multidão. Povo de todas as nações para se render ao Senhor depois de viver um tempo de comunhão com Ele, porque Deus tinha sempre o prazer de estar com a sua criatura, todos os dias, toda a tarde do dia, Ele tinha um prazer de estar com Adão e Eva, a sua criação. Comunhão. E o cumprimento dessa ordem resultaria em uma terra cheia de homens, de mulheres, segundo a imagem e semelhança de Deus.
Esta era a visão de Deus. Quando Deus cria todas as coisas, a visão de Deus é que todos fossem semelhantes, tivessem a imagem e semelhança de Deus. Essa era a visão de Deus. Mas o que o texto vai dizer lá em Gênesis 3? A visão de Deus é confrontada com a queda do homem. Ou seja, Gênesis 3, a gente vai perceber que a queda de Adão e Eva, a queda do homem, atrapalhou a visão de Deus, o desejo de Deus, aquilo que Deus havia planejado. Mas essa queda do homem não fez com que Deus desistisse do homem. Deus imediatamente, Ele achou uma solução. A queda do homem não frustrou a visão de Deus. E Deus, de forma imediata, Ele trabalha com o pecado. Porque o pecado descaracterizou, sujou, manchou a imagem do homem, mas não perdeu o homem. O homem não foi destruído totalmente, apenas foi perdida a sua imagem. E Deus, Ele começa esse plano. Por isso Ele vai dizer lá em Gênesis 3,15: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Significa dizer que pelo pecado, um dia a serpente iria ferir o calcanhar de um descendente da mulher, enquanto esse lhe esmagaria a sua cabeça. Mas o texto vai dizer que essa profecia, ela vai falar da crucificação de Cristo, que aparentemente representava a vitória de Satanás, o triunfo dele. Mas Jesus se levanta na cruz do Calvário, e Jesus ali, Ele revelou o triunfo de Jesus sobre o mal. E na cruz, Jesus, querido, pagou o meu e o seu pecado, os nossos pecados, os pecados, e possibilitou a restauração perfeita da imagem de Deus perdida pelo homem. O desejo de Deus, a visão de Deus é que todos os seres humanos, toda a imagem, todo ser humano precisa ser restaurado à imagem e semelhança de Jesus, do seu Filho. Por isso, querido, o apóstolo Paulo, ele vai tratar disso ao escrever em Romanos 8, 28 a 30, diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. O que esse texto está dizendo aqui para mim? Esse texto aqui, ele é muito rico e merece não apenas uma de muitas lições que está contido nesse texto, mas eu vou abordar de uma forma bem objetiva.
O texto fala de um bem. O texto fala de um propósito. O texto fala de um destino estabelecido, ou a glória a ser alcançada por todos aqueles que amam a Deus, ou seja, que foram salvos pela graça de Cristo Jesus. Ou seja, que eles sejam feitos conforme a imagem de Jesus, que é a imagem de Deus invisível, de modo que Jesus seja o primeiro de muitos irmãos semelhante a Ele. E o texto vai nos trazendo a seguinte interpretação, querido: de modo que Deus seja Pai de uma grande e incontável família de muitos semelhantes, filhos semelhantes a Jesus. O bem, o propósito e aquilo que ele tem como destino. O desejo de Deus é restaurar a imagem dele para que nós nos tornemos filhos de Deus, semelhante a Jesus. Ou seja, irmão, e Jesus sendo o irmão mais velho. Queridos, aqui está a visão de Deus. A visão de Deus é que Deus seja o Pai de uma grande e incontável família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esta é a visão de Deus. Deus desde o início, querido. Deus desde o início de tudo. Deus tem trabalhado para gerar uma terra cheia de homens e mulheres semelhantes a Jesus. Quando a gente está falando que a gente precisa ser semelhante, que você precisa ser um discípulo de Jesus, que você precisa gerar outros discípulos, não é pastor que gera ovelhas, são ovelhas que geram ovelhas, e você como filho de Deus precisa gerar filhos de Deus. Quando você fala do amor de Deus, da graça de Deus para aqueles que estão perdidos, quando você tem essa visão, eu quero participar, eu tenho uma incumbência, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um chamado, eu tenho uma missão. Eu preciso falar de Jesus para as pessoas, para que as pessoas sejam semelhantes a Jesus. Por isso, queridos, a visão de Deus e a grande comissão. Foi com isso em mente que Jesus entregou aos seus discípulos a chamada grande comissão, registrada lá em Mateus 28, 18, onde nós somos chamados, todos nós somos chamados a colaborarmos. Guarda isso no seu coração. Esse texto nós somos chamados a colaborarmos com a realização da visão de Deus. Então Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhe ordenei a você. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus deu uma ordem para mim e para você, querido. E não abandonou, não. Ele deu uma ordem para que eu estarei com vocês até o final do tempo, através do Espírito Santo de Deus. Para a gente cumprir essa grande comissão. Ele falou aos discípulos e deixou a todos nós, antes de ascender os céus. E se a grande
multidão que está registrada aqui no capítulo 7 de Apocalipse é de todas as nações, é de todas as tribos, é de todas as línguas, é de todas as etnias. Só poderia ser também uma grande comissão que gera uma grande multidão. Se nós cumprirmos o nosso papel na grande comissão, nós vamos ser instrumento de Deus em obediência à sua palavra, através de Jesus, para gerar uma grande multidão. É isso que esse texto está nos ensinando nesta noite, queridos. E essa é a razão de ser o nosso desafio como igreja do Senhor Jesus. A Igreja Batista em Leandro é desafiada. Você é desafiado a entrar, a se ajuntar, a unir forças, a se preparar. A igreja está chamando, vamos preparar líderes. Nós estamos terminando aí uma turma de líderes. Nós estamos já com inscrição para a segunda turma. Muito em breve, no início de setembro, de março, pela alegria do nosso coração e pela nossa expectativa, nós vamos dar início às primeiras células, onde Deus já levantou líderes, onde essa semana estão orando nas casas que vão receber as células, preparando a casa, preparando as suas vidas, consagrando o seu lar, seu filho, seu marido, sua esposa, criando um ambiente santo, um ambiente sagrado, um ambiente santificado, para que haja uma manifestação de Deus neste lar, onde vidas virão e se renderão através do seu testemunho e através daquilo que você vai falar de Jesus. É isso que nós precisamos viver, queridos. Para de nós ficarmos sentados nos bancos, nas nossas casas, gastando o nosso tempo com coisas que não é produtiva. Quantas pessoas, vizinhos, amigos, colegas de trabalho na rua, pessoas caminhando com passo largo para o inferno. E o inferno não foi feito para você, nem para os seus vizinhos, nem para os seus familiares. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Por isso eu desafio você a começar na sua casa. Se você tem um filho fora da igreja, que eu não confessou, comece a orar, comece a orar, comece a orar, que Deus vai começar a fazer a obra, a transformação na vida do seu filho, na sua casa, no seu vizinho. Mas a gente precisa fazer, a gente precisa sair do nosso anonimato, querido. Nós precisamos levantar como filho de Deus, uma pessoa semelhante a Jesus. E nós já começamos, querido. Nós estamos mexendo com o vespeiro do reino das trevas. Os inimigos, os demônios, então começa a se movimentar, porque o reino de Deus está avançando. Você está avançando, você está provocando. E ele vai começar a se espirrar. Ele vai começar a se manifestar, você vai começar a ver. E muitas coisas na sua vida, na sua casa, tem base de operação dele. E você não foi totalmente liberto. Mas Deus quer usar você, libertar você, para ser um agente poderoso na mão do Senhor. Por isso, querido, realizar. E nós como igreja, nós vamos entrar, nós vamos começar a cumprir a grande comissão para o alcance de uma grande multidão. Nós estamos nos preparando para isso, nós estamos avançando para isso. E realizar a missão de Deus, para concretizar a visão de Deus. Se você não realizar, se você não se envolver, você não vai concretizar aquilo que Deus tem como visão. E você é o instrumento dele. É para isso que estamos aqui, querido. É para isso que nós estamos despertando você. Por isso, se levante, se posicione. Se posicione para que você seja um agente de Deus
a levar o amor de Deus, o plano de Deus, para quem Deus colocar na frente da sua vida. Quero concluir a minha palavra nesta noite, querido. A visão de Deus é a visão da igreja de Leandro. Vou repetir. A visão de Deus é a visão da igreja batista em Leandro. Parece que você não entendeu. A visão de Deus é a visão da igreja de Leandro. Então repete com o pastor. A visão de Deus é a minha visão. Que eu sou a igreja de Jesus. Pergunto para você ainda, a missão de Deus é a minha missão. A missão de Deus é a minha missão. Repete com o pastor. A missão de Deus é a minha missão. Agora você vai repetir com o pastor. A visão de Deus é a visão da igreja. A missão de Deus é a missão da igreja. A visão de Deus é a minha visão. A missão de Deus é a minha missão. Guarda isso no seu coração, querido. Nunca se esqueça disso. E eu pergunto para você, você compreende que é a sua visão e a sua missão? Você está entendendo nesta noite que você tem essa missão e esta visão? Por isso, queridos, eu encerro a minha palavra nesta noite para que você possa pedir ao Senhor: Senhor, eu quero, diante daquilo que eu recebi do Senhor nesta noite, eu quero cumprir a visão de Deus. Eu quero ser instrumento de Deus para que a missão de Deus avance e seja algo maravilhoso neste lugar. Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos agora. Você vai fazer uma oração com o pastor. Não se distraia agora, não. Quero que você entre na presença dele e fale assim: Jesus, eu estou na tua presença. Eu quero orar contigo agora. Eu quero orar junto com aquilo que o pastor vai fazer, essa oração comigo. Eu quero recitar essa oração. Mas que não seja algo repetido por mim apenas, mas que seja a sua própria oração sua. Mesmo que seja auxiliado pelo pastor, mas que seja a sua oração. Repita com o pastor: Senhor Jesus, eu decido, como um verdadeiro discípulo, viver para realizar a sua visão. Te ofereço, Senhor, a minha vida, o meu tempo, os meus dons, para que outras pessoas conheçam o seu amor e salvação. Através da minha vida, como igreja, nas células, me comprometo em unidade, se dedicar para fazer discípulos e declararmos pela fé que levaremos muitos dos nossos amigos, familiares, vizinhos, bairro, ruas, para participar daquela grande multidão
Conte com a gente, Jesus, porque nós vamos cooperar para que a sua visão se torne uma realidade em nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. É isso que nós desejamos, querido, como igreja do Senhor. Para você que adentrou neste lugar, a encerrar aqui a minha palavra para você agora. Você também precisa estar nessa grande multidão. Você que está aqui, que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus. O plano de Jesus, o plano de Deus, é salvar a sua vida. Porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O pecado não confessado separa você de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O desejo de Deus é salvar você, é alcançar a sua vida, é levar você para participar dessa grande multidão, onde você vai declarar: a salvação pertence ao Senhor. Eu convido você a tomar uma decisão ao lado de Jesus. Se você que está aqui conosco entendeu isso, e você está fora dos caminhos de Deus, você não tem se preocupado muito com a sua vida no que diz respeito ao seu destino. O convite de Deus é que você venha a Jesus, que você confesse que Ele é Senhor e Salvador, e que você se renda a Ele, e o convite para entrar na sua vida, para perdoar os seus pecados e salvar a sua vida. Porque a palavra do Senhor diz que aqueles que confessam com seu coração e crer com verdade no seu coração que Jesus morreu e ressuscitou, a Bíblia diz que será salvo. Porque com a boca se confessa, com o coração se crer para a vida eterna. Quero convidar você a confessar Jesus. Você tem que vir a Jesus. Alguém nesta noite gostaria de tomar uma decisão lá? Não se preocupa com aquilo que você está vendo, se preocupa em decidir ao lado de Jesus. Se você quer participar dessa grande comissão, dessa grande multidão, você precisa ser salvo em Cristo Jesus. Você precisa ter os seus pecados perdoados para estar lá diante do Senhor Jesus, para viver eternamente com Ele. Alguém? Você pode fazer um sinalzinho assim: pastor, eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados, eu quero a salvação de Cristo, eu quero participar dessa grande multidão. Alguém aqui? Levante a sua mão bem alto, eu vou orar pela sua vida. Essa semana eu estava fazendo um culto fúnebre, e a pessoa que partiu com Cristo. E eu falei para ela: há dois caminhos para o homem. Aqueles que estão próximos de Deus, aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, estão salvos em Cristo Jesus. Mas aqueles que não confessaram e vivem distante de Deus, vai viver a eternidade longe de Deus. Por isso que é importante você responder essa pergunta: onde você vai passar a sua eternidade? Só passa a eternidade com Deus quando você está próximo de Deus, quando você se torna filho de Deus.
Diferente disso, você vai passar a eternidade longe de Deus. É uma decisão importante que você deve tomar. Se você não quer fazer isso publicamente, mas se você tem no seu coração essa decisão e não quer fazer de forma pública, procure o pastor após. O pastor vai falar com você e vai orar com a sua vida. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade de estar propagando a Tua palavra, anunciando que há uma visão de Deus, que nós como igreja queremos ser colaboradores, participantes, para que esta realidade, para que esta visão de Deus se concretize através da minha vida, através da vida da Tua igreja. Senhor, faça a Tua igreja ter visão de Deus, já que ela declarou nesta manhã, nesta noite, que a missão de Deus é a missão da igreja, e que a visão de Deus é a nossa visão como igreja. Nos ajude nesta caminhada, Senhor, porque nós queremos avançar para cumprir, e através da grande comissão a gente possa ver ou alcançar esta visão de Deus, onde haja uma grande multidão de salvos em Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, aqueles que nesta noite ouviram a sua voz e que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus. Que ele tenha tempo, oportunidade para fazer isso antes que ele venha encontrar com a morte ou com a volta de Jesus. Eu oro e abençoo a tua igreja em nome de Jesus. Amém e amém. Conforme nós anunciamos, queridos, nós estamos em 14 dias de jejum e oração. Nosso período de oração é de 21 às 22 horas. Nós vamos dar agora início ao nosso período de oração. Quero convidar o irmão Bruno para iniciar. Você que nos visita nesta noite, que queira continuar conosco, fique à vontade. Mas caso tenha algum compromisso, você que é membro da igreja, tem um compromisso de trabalho, de escala, você está livre para isso. Mas, demais, nós convocamos para permanecer, para que possamos estar em oração, como vem acontecendo. Amanhã, segunda-feira, vamos estar orando. Terça-feira, quarta-feira, nós vamos encerrar no próximo domingo. Bom, Bruno.